Graça e paz. Vamos orar. A gente, quando ora, a gente coloca mais uma vez nas mãos de Deus. Paizinho, está nas tuas mãos a nossa vida e esse projeto também, Pai. A nossa vida e esse projeto para a tua glorificação, Paizinho. Nós queremos que seja para que o teu nome seja glorificado. E pedimos que seja um tempo de bênção para todas as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, estão recebendo a tua palavra, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós paramos, estamos lá no Reino Unido, vamos lembrar. Saul, Davi e Salomão, os três reis do Reino Unido. Salomão está construindo o templo. O templo vai levar 7 anos para ser construído. E nas Bíblias aparece a medida talentos. Mas a medida em metros, o templo tem 28 metros de comprimento e 9 metros de largura. 28 de comprimento e 9 metros de largura. Enquanto isso também, Salomão está construindo casa, o Palácio Real. Assim, vai levar 13 anos para construir esse palácio. São casas, aposentos, que juntos formam o Palácio Real. E ele contrata um homem que vem de Tiro, ele é especialista em bronze. Então, faz muita coisa de bronze, as pias, caldeirão, pás, bacias de bronze. É este homem que tem um talento especial para lidar com isso. Faz o mar de fundição, onde tinha água para os sacerdotes se lavarem. E os utensílios, pias, caldeirões. No santo lugar, o altar, a mesa, os castiçais, tudo recoberto de ouro. As dádivas de Davi recolheu bastante coisa para o palácio, para o templo de Deus, e agora então vem para ser colocado também no templo. E Salomão traz a arca para o templo. Ele reúne os anciãos, os homens de Israel, vem sacrificando ovelhas, sacrificando bois, tanto que não cabia no recinto preparado. Colocaram a arca no Santo dos Santos, lembrando lá do tabernáculo, havia aquele lugar com aquela cortina, ali ficava só a arca com os querubins por cima dela. Lá na arca, agora nesse tempo, só tinha as tábuas da lei. Antigamente tinha maná e tinha a vara de Arão, mas agora então só tem as tábuas da lei. O Salomão fala ao povo, ele abençoa o povo, ele recorda toda a história outra vez, Deus dizendo que ele escolheu este povo, escolheu Davi, e agora então ele está construindo esse templo para que seja a morada de Deus. E Salomão ora. É uma oração muito interessante, muito linda, muito grande. Vai do versículo 22 até o 53. Depois, até o 61, ele abençoando o povo. E ele registra que ele de joelhos e com as mãos estendidas para o alto. E ele faz uma oração, ele agradece a Deus, ele adora a Deus, e aí ele começa a interceder. Pede que Deus sempre esteja atento à oração que se fizer naquele lugar. E ele vai falando, pensando todas as possibilidades de problemas que eles poderiam ter e do socorro que Deus poderia dar. Ele fala, se alguém pecar, mas se ele se arrepender e confessar, ouve, Senhor. Quando faltar chuva, quando for tempo de fome, quando for tempo de peste, de gafanhoto, então ele sempre fala, ouve, Senhor, a oração do teu povo. Se houver arrependimento, se houver confissão, se houver busca, ouve, Senhor. O estrangeiro também que vem para morar com a gente, ouve a oração dele também.
quando o povo se humilhar, se o povo for cativeiro, estiver longe e se arrepender, ouve, Senhor, a oração do povo. Quando o povo pecar também e se arrepender e confessar, ouve, Senhor. Na guerra também, Senhor, ouve. E ele lembra, então, o Senhor nos tirou do Egito e o Senhor tem cuidado de nós. Aí ele abençoa o povo, ele faz uma bênção para o povo, continua de joelhos, com a mão estendida, ele se levanta, abençoa o povo e fala que Deus deu repouso para nós. E ele vai ser conosco se nós andarmos nos teus caminhos, se nós obedecermos. Ele pede para o povo um coração perfeito para com o Senhor. É um tempo muito bom de Salomão, um tempo de temor a Deus. Ele está indo nos caminhos de Davi. E quando ele termina essa cerimônia durou 14 dias. Houve sacrifício, consagração, festa dos tabernáculos, e então ele abençoou o povo e despediu o povo, cada um para a sua casa. Aí tem outra vez, como acontecia com Abraão, Isaque, Jacó, Deus, de tempos em tempos, ele confirmava a aliança, ele também confirma a aliança outra vez com Salomão. Ele fala assim, eu ouvi as suas orações. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus que ouve e que pode intervir quando a gente precisa. E Deus, eu estarei ali todos os dias. Agora, a condição, se você andar como Davi, seu pai, eu confirmarei o teu trono e não vai faltar sucessor para você. Mas, se não, Israel será eliminado, eu lançarei vocês para longe. Então, Deus tem a bênção, mas depende da obediência, do temor e do respeito e do amor a Deus. Porque se vocês pecarem e se distanciarem de mim, os povos vão dizer, o que aconteceu com esse povo que Deus amava tanto? Mas vocês sabem que porque deixaram o Senhor, esse vai ser o motivo. E Salomão foi um homem muito ativo, ele escreveu os Eclesiastes, Cantar de Salomão, Provérbios, vale a pena ver tudo que Salomão escreveu. E também construiu. Ele impôs trabalho forçado ao povo que restou daqueles povos que na conquista da Terra Prometida foram ficando, ele pôs para trabalho forçado. Agora, o povo de Deus, o povo escolhido, não tinha trabalho forçado. Eram as posições melhores. Então, para ajudar na construção do templo e na construção das casas também. Ele edificou cidades para carros, cidades para cavaleiros, e todo ano ele fazia sacrifício 3 vezes ao ano. E também ele com Irão, que era rei do Tiro, eles mandavam as naus iam para Ofir buscar ouro. E todo ano vinha 420 talentos de ouro ao rei Salomão. Aí tem o episódio da rainha de Sabá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, da riqueza e da sabedoria. E ela aparece lá em Jerusalém com presentes e com perguntas. E quando ela vê tudo que acontecia no palácio, ela, então, se admira e fala para ele que é muito mais do que eu esperava. Até existe uma lenda aí que Salomão teve relação com ela, e um dos reis magos lá, que a gente fala que não era rei, né? Um dos magos que vieram ver Jesus, que era negro, era fruto desse encontro de Salomão com a rainha de Sabá. Mas isso é a imaginação do povo. Então, ela trouxe presentes para Salomão, e Salomão deu presentes para ela também. O Irão, rei do Tiro, trazia madeira, pedras preciosas. Com a madeira até harpas e alaúdes, o Salomão mandou construir.
era madeira de sândalo. Ele fez harpas e alaúdes. Então, Salomão, o Israel, esse tempo de Davi e Salomão foi o tempo do apogeu de Israel. Mais ainda com geograficamente, no tempo de Salomão. E havia, então, muita riqueza nos dias de Salomão. Ele recebia por ano 666 talentos de ouro. Tinha tributo dos vendedores, dos negociantes, dos reis da Arábia, dos governadores. Eles vinham fazer visita a Salomão e traziam presentes para ele. E ele também fazia, o que ele fazia lá, ele usava muito ouro. Ele fez escudos de ouro, fez um grande trono de marfim, taças de ouro. A prata não tinha valor, a prata era usada como pedra. E todo ano havia uma frota que fazia o comércio, que ia negociar, que ia trazer prata, ouro, marfim, bugios e pavões. E os vizinhos e os reis vinham para ver a sabedoria dele e traziam presentes para Salomão. Ele tinha fama e tinha riqueza, e ele construiu aquelas cidades. 1.400 carros ele tinha e 12.000 cavalarianos, pessoas que tomavam conta. Salomão, lembra que ele começou com a filha de Faraó, ele se casou e ele foi, o escritor falou que ele amou muitas mulheres. Ele foi recolhendo, trazendo concubinas, 600 mulheres, essas eram princesas, eram como esposas, e 300 concubinas. Ele já estava velho. E o que aconteceu? A Bíblia registra. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Porque elas tinham seus deuses e elas vieram para Salomão trazendo suas crenças e seus costumes. E elas ofereciam sacrifícios e incenso aos reis, aos deuses delas. E tudo isso foi influenciando Salomão também. E ele também aceitava essa situação. Mas Deus não aceitou. Aí vem a ira de Deus contra Salomão. E ainda tão bem. Tudo que ele pediu, Deus estava dando para ele. Mas ele não guardou a aliança. Ele esqueceu. E Deus então falou para ele: eu tirarei o teu trono e vou dar ao teu servo. Só que em homenagem, em honra a Davi, você vai ficar com uma tribo só. Porque Davi foi fiel. E eu tenho uma aliança com ele. E Deus suscita adversários para Salomão. Aparecem adversários. E Salomão tinha um servo chamado Jeroboão. Esse era um homem capaz, laborioso, valente. E Salomão admirava muito ele. Mas Deus estava fazendo um plano em relação a Jeroboão. Deus falou para o profeta Aías, fale com Jeroboão. Olha a mensagem que Aías levou para Jeroboão. Se encontraram no lugar deserto, Aías estava com uma capa nova, Aías pegou aquela capa, rasgou em 12 pedaços e falou a Jeroboão: Deus vai dar para você 10 tribos para você reinar, para você governar. As 2 tribos vão ficar para Davi. Eu afligirei a casa de Davi, mas não será para sempre, porque Deus tinha aliança com Davi. Mas você vai ficar com 10 tribos. Salomão quis matar o Jeroboão. Jeroboão fugiu. Ele foi para o Egito. Jeroboão foi para o Egito. Salomão reinou 40 anos e morreu. E Roboão reinou em seu lugar. Filho de Salomão. O Jeroboão está no Egito.
Aí o Roboão, o filho de Salomão, começou a governar e o povo foi lá, se congregou e foi falar com Roboão. O seu pai pesou muito o imposto sobre nós. Nós estamos sobrecarregados. Nós não estamos aguentando mais. E nós viemos pedir para você alivia um pouco a nossa vida. Alivia os impostos. Aí Roboão disse para eles assim, daqui 3 dias vocês vêm saber a resposta. Aí Roboão foi e pediu para os anciãos que dessem conselho para ele. O que vocês acham? Os anciãos, os idosos, disseram, os que foram companheiros de Salomão, alivia, atende o pedido deles. Se você fizer isso, eles vão ser seus servos para sempre. Mas Roboão não gostou dessa ideia. Aí ele foi consultar os jovens, os amigos dele, e falou, o que eu faço? Eu alivio? Ele falou, não alivia não, pesa mais ainda, pesa mais ainda. E quando então eles voltaram para saber a resposta, 3 dias depois, ele deu essa resposta. E o povo resolveu se separar de Roboão. Então eles convidaram Jeroboão e eles fizeram de Jeroboão o rei deles, das 10 tribos. Então aí nós temos agora, não tem mais o reino unido, agora é o reino dividido. O reino dividido, Roboão de um lado e Jeroboão do outro. Roboão ficou com o nome de Judá, reino de Judá, e a capital Jerusalém. Reino do Sul, e Jeroboão, Reino do Norte, 10 tribos, a capital Samaria, que nós vamos ver que vai ainda aparecer Samaria. Então agora o reino dividido, 10 tribos e 2 tribos, Judá e Benjamim. O Roboão, quando acontece isso, ele pega, chama o Adorão, que tomava conta das finanças, ele vai lá conversar com Israel, com Jeroboão agora, com o povo de Jeroboão, e ele é apedrejado e morto. E Roboão quer, então, se levantar contra Jeroboão, mas Deus fala para ele, não faça isso. Deus proibiu que ele pelejasse contra as 10 tribos. Mas o Jeroboão, ele começou muito bem, né? Imaginou, recebeu de repente, assim, de mão beijada, as 10 tribos. Ele edificou uma cidade, Siquém, residiu ali um pouco, depois edificou Penuel e começou a ficar com medo. Ele falou, quando o povo chegar o tempo das festas, o povo vai querer ir para Jerusalém. Então, foi aconselhado e ele fez 2 bezerros de ouro. Colocou um em Dan, ao norte, e um em Betel. Para que o povo... E ele falou assim, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha a situação de Jeroboão. Completamente fora daquilo que Deus planejou para Israel. E vamos tomar conta aqui que agora nós temos dois reinos. Israel, são as 10 tribos, e Judá. Então, nós vamos ver agora, prestar atenção, vamos fazer um quadro dos 2 reinos. E daqui para frente nós vamos trabalhar pensando nos 2 reinos. Que Deus nos abençoe.